Então, gente, eu queria cumprimentar todos vocês e agradecer pela presença. Sejam bem-vindos, todas e todos, aos nossos encontros. Eu queria, antes de tudo, dizer para vocês que isso é uma iniciativa, essa atividade, da linha de pesquisa Filosofia e Sociologia da Educação, como é chamada aqui por nós aqui no Ceará, na UFC, a Filos, né? E de um eixo de pesquisa dessa linha que se chama Filosofias da Diferença, Tecnocultura e Educação, Filoditec Eduque. Tá? Então, nós mantemos todas as quintas-feiras de todos os meses atividades que ora são palestras de convidados escolhidos a dedo, tá? Em geral, importantes estudiosos do pensamento da diferença no Brasil, sobretudo de Foucault e Deleuze, tá? E também mantemos grupos de estudos. Atualmente, os 2 grupos em curso são sobre o pensamento de Gilbert Simondon e sobre o pensamento do último Foucault. Estamos lendo todo o último Foucault, Foucault dos anos 80, tá certo? Então, esses grupos são abertos a qualquer um de vocês que, porventura, tem interesse em participar, tá? Sempre às quintas nós temos uma programação. Para aqueles interessados, ou para aquelas interessadas, a gente pode enviar essa programação para vocês, tá? Hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o professor Celso Kramer, e ele vai se propor a trabalhar o seguinte, de acordo com a própria proposta que ele nos entregou. As pesquisas que utilizam Michel Foucault como inspiração, método, fundamento ou perspectiva crescem constantemente e em diferentes direções e domínios no Brasil. Sem pressupor um verdadeiro Foucault, nem um verdadeiro método ou fundamento, sua compreensão específica da crítica é base incontornável para a criatividade e a liberdade nas pesquisas em educação. Atualmente, os grupos de estudo, pesquisa exercem importante papel de formação da perspectiva Foucaultiana para a pesquisa e a produção acadêmicas. Neles, os diálogos, os debates sobre o que cada uma escreve, as implicações filosóficas e políticas do que é dito, exerce papel importante no entendimento da perspectiva do pensamento de Foucault. Nos grupos de pesquisa, o cuidado com as especificidades da crítica em Foucault tem assegurado um mínimo de lucidez para que não se tome o Foucaultismo como uma autorização para a mera criatividade e liberdade. A proposta é apresentar a especificidade da crítica na perspectiva Foucaultiana e suas relações com a criatividade e a liberdade. Ok? Então, eu queria agora, feita essa apresentação da temática que vai ser explorada pelo Celso Kramer, né, eu queria, em rápidas palavras, apresentá-lo. O professor Celso é licenciado em Filosofia pela Unifeb, de Brusque, tem um mestrado em Educação pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor titular da Universidade Regional de Blumenau desde 1991, lotado no Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, e também é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, atuando na área de Filosofia da Educação, Epistemologia da Educação, tá? Além disso, ele é docente da Faculdade São Luís desde 2002. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas:
educação, capacitação docente, ética e política e história da filosofia. Tem experiência em coordenar o PIBID interdisciplinar em direitos humanos. Foi coordenador do Comitê Gestor do Pacto Universitário dos Direitos Humanos na FURB, líder do Vozes Livres, que é um núcleo de estudos da diversidade de gênero e sexualidade, né, na FURB, e é líder também do grupo de pesquisa Saberes de Si, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da FURB. Pesquisa a temática da filosofia contemporânea, da sociedade, da educação, de gênero e sexualidade e o pensamento queer. Tá? Então, queria agradecer muitíssimo a generosidade do Celso em ter aceitado o nosso convite, e eu tenho certeza que teremos um encontro muito rico, muito profícuo, tá? E, Celso, só para você entender a nossa dinâmica, você tem um bom tempo para falar, a tua escolha, tá? Eu só peço que quando for mais ou menos 4h20, caso você não tenha encerrado, você tente encerrar a sua apresentação para que a gente tenha de meia hora a 40 minutos para bater um papo, para que você possa conversar com o público aqui presente. Tá certo? Então, acho que é um tempo bem generoso para você fazer a sua exposição. Tá? Então, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, obrigado aos que aqui se fazem presentes. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu passo a palavra ao Celso. Um grande abraço. Boa tarde, professor Silvio, os colegas e as colegas da linha de pesquisa de filosofia e educação, da filosofia e sociologia da educação, e do grupo de pesquisa também, na verdade é um eixo de pesquisa, Filosofia da Diferença, Tecnocultura e Educação, na Faculdade de Educação da Federal do Ceará. Agradeço profundamente a generosidade do convite, e é também uma retribuição, uma generosidade anterior que o querido professor Silvio Gadelha nos fez aqui na universidade. Nós também temos um grupo de pesquisa que se senta aí em torno do pensamento Foucault, e temos alguns eventos ao longo do ano, e um desses eventos nós estávamos exatamente estudando o livro do professor Silvio, e ele generosamente nos fez uma palestra, ao que nós agradecemos muito, e em retribuição, fico feliz por estar nesse momento, dialogando com tantas pessoas. Claro, os dois eventos só foram possíveis com as novas maneiras de nós nos colocarmos na atividade acadêmica também, e tanta gente participando. Eu vejo aí, tem 68 pessoas nesse momento no chat, o que é uma população gigantesca, mas não toda aí da universidade, você vai estar espalhada pelo país. De São Paulo, eu vejo que tem gente, aqui de Blumenau, da região sul, tem gente, então isso facilita um outro modo de nós trabalharmos. Eu assisti também dois trabalhos aí feitos em quintas-feiras anteriores, com esse núcleo que vocês mantêm, o eixo que vocês mantêm. E, em parte, a minha fala está colocada, motivada pelo trabalho que eu vejo que vocês fazem e que nós fazemos. E também uma espécie de contraponto à fala do professor Júlio de Gropa Aquino, que fez no dia 20 de maio, uma palestra aí. E quando o professor Silvio me convidou, eu fiquei pensando um pouco e meio rápido me decidi sobre o que fazer. Mas deixei de molho para ir amadurecendo a ideia. E cheguei à convicção de que seria uma possível contribuição para meu próprio trabalho, ou seja, para eu elaborar um pouco o que eu estudo, o que eu leio, o que eu penso, e também para dialogar com pessoas que estão interessadas em pensar a pesquisa Foucaultiana e a pesquisa em educação
e a pesquisa Foucaultiana para fora da educação, mas também dentro da educação. Eu sei que tem gente aí assistindo que não pesquisa em educação, mas que tem interesse em compreender um pouco melhor essas perspectivas. Então, essa fala, agradecendo, então, todas as pessoas que estão participando, se coloca um pouco em continuidade da fala do professor Júlio Gropp Aquino, mas também um pouco em contraponto, não em contraposição, mas em contraponto. E também um pouco como antecedência à própria exposição do Júlio, sobre a pesquisa ser mais original, propondo voltar-se mais, conforme o professor Júlio, aos arquivos, nas pesquisas em educação. Sua fala do dia 20 de maio, mas também o seu texto no livro Uma Ideia de Arquivo, Contributos para a Pesquisa Educacional, o texto chama Modos de Pesquisa em Educação, com Foucault, e tanto na fala quanto no texto, ele aponta as fragilidades das pesquisas em educação no Brasil. Ele diz que elas sofrem, no caso específico da pesquisa Foucaultiana, de uma espécie de fagocitose operativa do legado do pensador, a qual inclui, a fagocitose que inclui, desde usos meramente instrumentais até evocações apologéticas, redundando em apropriações hermeneutizantes de seu pensamento e, por extensão, na captura do próprio autor. Essas são palavras do Júlio no texto citado. Sua afirmação refere-se aos dados de muitas pesquisas que ele lista e analisa no seu texto sobre as características da pesquisa em educação no Brasil. Só queria mencionar previamente que a expressão crítica aqui tem um sentido filosófico específico e até epistêmico específico, e não se refere, ela não se envolve com o que Foucault critica, e sim o que esse conceito de crítica qual é o seu papel no interior dos próprios trabalhos do Foucault, ou seja, como é que ele opera, e a importância dessa compreensão de crítica para o que se pode chamar de uma perspectiva Foucaultiana, uma filosofia de Foucault sobre a história e a contemporaneidade. Voltando à expressão fagocitose operativa, ela é singularmente significativa quando se trata da pesquisa Foucaultiana em educação. Nota-se que a fagocitose é um processo pelo qual as células do sistema imunológico englobam partículas grandes, externas a elas, com o objetivo de as combater e prevenir infecções. A fagocitose também ocorre nas células do sistema imune, por micro-organismos, para obter nutrientes de que necessitam para se desenvolver e proliferar. O que o professor Júlio Gropp ressalta de modo quase cruel, com a expressão fagocitose operativa nas pesquisas em educação, é o modo como Foucault, muitas vezes, tem sido submetido ao que chamaríamos aí de epistemologias diferentes das dele, mais populares nas pesquisas em educação no Brasil, sobretudo em dissertações e teses, que é o que ele mais cita. Pensando o pesquisador nessa analogia com a fagocitose, fazendo uma analogia com a célula, com uma perspectiva epistêmica e política já constituída, anterior à própria leitura e o entendimento de Foucault, esse pesquisador tende a encapsular, englobar referências Foucaultianas em seu trabalho, ou, como um micro-organismo, igualmente com perspectiva epistêmica e política já constituída previamente, usa as referências Foucaultianas como nutrientes para desenvolver e proliferar sua perspectiva ou sua posição prévia ao estudo Foucaultiano.
sem constituir propriamente uma pesquisa Foucaultiana em educação, mesmo declarando basear-se em Foucault ou citando passagens de texto de Foucault no seu próprio trabalho. O que se verifica, então, pelo processo de fagocitose operatória nas pesquisas em educação com Foucault, seguindo ainda o professor Júlio, é uma inadequação entre a perspectiva teórica da pesquisa e a análise dos dados empíricos. Isso torna a pesquisa inócua, o que é pior, desenvolve um Foucaultismo contrário à perspectiva de Foucault. Isso decorre, conforme o próprio professor Júlio Groppa Aquino, usos meramente instrumentais, até evocações apologéticas, redundando em apropriações hermeneutizantes do pensamento de Foucault. Nesses casos, não se pesquisa com a perspectiva de Foucault, mas se fazem mistos entre interpretações de fenômenos empíricos, o que ele chama de apropriações hermeneutizantes, identificação imediata de causa dos problemas, que, via de regra, não são analisados de acordo com a historicidade dos discursos, dos saberes e dos sujeitos, e, muitas vezes, o anúncio apologético de soluções para os problemas. Tudo isso resulta em pesquisas pouco significativas e em capturas dos trabalhos de Foucault, ao invés de fazer desses trabalhos de Foucault uma potência de pensamento para os debates e as pesquisas em educação. Frente a isso, destaca-se a relevância de discutir a formação da perspectiva de pesquisador, pesquisadora Foucaultiano em educação. Portanto, se trata menos de conhecer o que o Foucault disse nos textos sobre as temáticas como loucura, sexualidade, governamento, etc., e mais em saber por que ele disse dessa forma. Com tais enfoques, quais suas razões epistêmicas, ontológicas, ético-estéticas implicadas na sua filosofia. Antes de insistir em algum método específico para as pesquisas em educação, é fundamental cuidar, na formação de pesquisadoras e pesquisadores em educação, para que se compreenda a perspectiva Foucaultiana. Do contrário, corre-se o risco de trabalhar os arquivos enquanto corpos de dados empíricos, com miscelâneas epistêmicas, fagocitando o pensamento de Foucault. Do meu ponto de vista, as singularidades da noção de crítica em Foucault é um elemento incontornável na formação da perspectiva de pesquisador, pesquisadora em educação. Com a crítica, na perspectiva Foucaultiana, bem centrada e calibrada, é fundamental exercer, aí sim, a liberdade e a criatividade na pesquisa em educação. Para abordar a formação da noção de crítica em Foucault, proponho 6 pequenos tópicos, partindo da noção de epistemologia até se chegar a um entendimento da crítica. No último tópico, brevemente, a noção de liberdade e ainda a formação da perspectiva de pesquisador. Pressuponho, entretanto, que a noção de crítica em Foucault não se restringe ao domínio epistêmico, ou seja, não é apenas uma questão de conhecimento ou da questão epistêmica. Ela abrange também os domínios da ontologia e da ético-estética. Eu uso aqui essa expressão ético-estética, não de acordo com Kant, obviamente, mas talvez aproximando-me um pouco do Foucault, implicando aí a ético-estética, ao mesmo tempo, as questões da liberdade e da criatividade, da criação. Bom, o primeiro tópico, esse eu acho que eu vou me demorar um pouquinho mais, é sobre uma epistemologia, o Foucault e uma antiepistemologia, mas também as transformações atuais do próprio conceito de epistemologia. Então, a primeira coisa seria Foucault como uma antiepistemologia. A epistemologia vem do grego,
episteme, associado com logos. Episteme designa conhecimento certo, ciência. E logos designa discurso e estudo. Em sentido estrito, a epistemologia designa o ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Portanto, ela estuda os princípios, hipóteses e resultados da ciência ou das ciências, determinando seus fundamentos e valores, seus fundamentos e valor objetivo, ou seja, qual é o valor do conhecimento científico. E também é entendido como filosofia da ciência, ou seja, a epistemologia também é entendida como filosofia da ciência. Ciência é todo conhecimento ou práticas sistemáticas. Restritamente, ciência refere-se aos conhecimentos baseados em pesquisas que utilizam o tal do método científico. Nesse sentido, epistemologia, termo cunhado pelo filósofo escocês James Frederick, no século XIX, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Seus princípios, hipóteses e resultados buscam determinar seus fundamentos, o valor e a importância. Nos últimos tempos, a epistemologia passou a abarcar também a teoria do conhecimento, que se ocupa do conhecimento humano em geral, ainda no âmbito das disciplinas de filosofia. Em nenhum desses sentidos, Foucault é um epistemólogo, ou se pode dizer que se ocupe de epistemologia. Por mais que o conhecimento em geral, o conhecimento científico, o discurso das ciências, sobretudo da medicina, das humanas e da educação, tenham sido foco de seus trabalhos nas 3 etapas do seu percurso, ou seja, os anos 60, 70 e 80, arqueologia, genealogia e genealogia da ética, segundo algumas classificações. Se houve um momento em que Foucault se enquadrou nas características da epistemologia enquanto teoria da ciência, foi ainda nos anos 50, sobretudo em 53, com um artigo chamado La Recherche de Psychologue, e em 54, no livro Maladie mentale et personnalité. Em ambos os escritos, ele manifesta seu interesse pela pesquisa e pelo conhecimento dos estudos científicos da psicologia, com características de uma psicologia do conflito, conforme o título do capítulo 6 do livro, numa alusão a uma epistemologia calcada em uma concepção mais marxista de combatividade social no interior da ciência. Então, esse é um momento, aí a década de 50, mas não toda a década de 50, e marcaria no trabalho de Foucault aí o seu primeiro período, logo depois da conclusão do curso de psicologia, etc., como ele se interessa por discutir um pouco essa ciência da psicologia, do ponto de vista mesmo da psicologia como ciência. Então, ele não está em conflito, em questões críticas com relação à crítica, como ele desenvolve posteriormente, nos últimos 5, 6 anos anteriores a 61. Então, se trata aí de uma possível, se quiser, epistemologia Foucaultiana da psicologia. Eu voltarei no item 4, abaixo, sobre esse texto, principalmente doença mental e personalidade, e doença mental e psicologia de Foucault. Quanto ao tema da epistemologia, há, nos últimos anos do nosso tempo, um alargamento ainda maior do conceito de epistemologia, para além das fronteiras definidas pelas disciplinas filosóficas e adentrando para o domínio dos conflitos sociais e políticos. Tanto no interior dos movimentos sociais, quanto no interior dos trabalhos intelectuais no campo da educação, nos enfrentamentos com disciplinas e currículos eurocêntricos, o uso da noção de epistemologia ganha novos sentidos, passando de uma discussão do saber em geral do conhecimento científico
para elucidações relevantes sobre as formas de poder e os processos de dominação de gênero, de raça, de cultura, de etnicidade, que se alojam no interior de uma suposta epistemologia geral, enquanto fundamento de um conhecimento científico universal. São já conhecidos e aceitos trabalhos sobre epistemologia feminista, epistemologia queer, epistemologia afro, indígena, decolonial, epistemologias do Sul, como no caso de Boaventura de Souza Santos. Nestes novos usos de epistemologia, é possível, sim, alojar a perspectiva filosófica de Foucault sem grandes dificuldades. Mais do que isso, creio que Foucault situa-se na sua gênese, desde modos de pensar e debater a questão dos conhecimentos, sempre para ele plurais, conflituosos, litigiosos, às vezes bélicos e necrófilos, promovendo epistemicídios frente às diversas histórias dos saberes das diferentes populações humanas. Então, aqui eu faço um movimento de colocar o Foucault numa anti-epistemologia, se ela for entendida como uma disciplina que assegure fundamentos e objetividade ou valor do conhecimento científico. Mas, ao mesmo tempo, com esse último processo de modificações do uso do conceito de epistemologia para esses novos domínios que eu citei, o Foucault, mais do que se encontrar guarida nesse tipo de fala sobre epistemologia, ele pode ser situado como alguém que está mais na gênese do que na oposição a esse último tipo. Entre os muitos momentos em que este deslocamento fundamental em relação a uma epistemologia se evidencia na obra de Foucault, destaco a passagem da aula do dia 7 de janeiro de 76, muito citada essa passagem, essa aula em muitos casos, quando se fala de Foucault e o tema da arqueologia, do conhecimento, da genealogia, do curso em defesa da sociedade. Cito: relativamente ao projeto de inserção dos saberes na hierarquia do poder próprio da ciência, uma espécie de empreendimento para dessujeitar os saberes históricos e torná-los livres, isto é, capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico unitário, formal, científico, contra a hierarquização do conhecimento e seus efeitos de poder intrínseco. A arqueologia seria o método próprio de análise das discursividades locais e a genealogia, a tática que faz intervir os saberes dessujeitados que daí se depreendem. Está na edição no português, brasileira de 99, na página 15 e 16. Mas, pela forma combatível com que, tanto nos movimentos sociais e nos debates em educação, quanto nos textos de Foucault, se explicita o confronto com relação a uma crítica a uma ciência única, universal, baseada em uma epistemologia geral, trata-se muito mais de uma anti-epistemologia do que propriamente de uma ampliação conceitual e dos poderes de uma epistemologia. De toda forma, resta colocada a seriedade e a profundidade da questão da crítica em Foucault, pressupondo que ela abrange 3 âmbitos importantes da existência humana. A crítica em Foucault abrange o âmbito epistêmico, do conhecimento, o âmbito ontológico do ser e o âmbito da ético-estética. Ela é mediante a especificidade da crítica de Foucault que se pode abordar a liberdade e a criatividade nesses 3 domínios. Ou seja, no domínio do conhecimento, no domínio do ser e no domínio da liberdade e da conduta.
Terminado o primeiro item, eu passo para o segundo item, então, que seriam as pretensões à verdade, o que eu chamaria de um certo nosso positivismo implícito. A pretensão à verdade, segundo Nietzsche, é inerente à comunicação, a nossa comunicação em geral, ou seja, sempre que se fala, quando se escreve, sempre que temos em mente comunicar algo, este algo tem para nós mesmos uma pretensão à verdade. Uma exceção feita aos atos deliberados de mentir, ludibriar, tirar vantagem, etc., muito comum também no nosso meio. Então, quando nós não estamos deliberadamente pensando em mentir, nós temos aí uma pretensão à verdade. Na lida cotidiana, pressupomos a existência real das coisas, assim como as percebemos. É um dado inerente ao funcionamento do psiquismo humano, esse de pressupor a existência real das coisas. Sentimos, degustamos, ouvimos, vemos, e cada uma destas sensações é associada por nós a uma imagem, um sentido, uma compreensão. Em geral, no dia a dia, não exercemos controle sobre tais associações. Elas simplesmente são processadas. O que chamamos de realidade resulta destas associações entre as sensações e as imagens ou os conceitos. Mas nosso comportamento cotidiano desenvolve-se como se as associações feitas entre sensações e imagens correspondessem exatamente ao que as coisas são. No fundo, conhecemos as associações feitas pela psique, mas agimos falando, escrevendo, afirmando, debatendo, como se tratasse da própria realidade e não dessas associações, por nós conhecida em sua objetividade. Trata-se, portanto, de um positivismo implícito em nosso comportamento cognitivo no cotidiano. Essa pressuposição de realidade é automaticamente transferida, mantida, ela acontece, ela é inerente ao nosso trabalho intelectual, enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Definimos um tema, delimitamos um objeto, elaboramos uma questão de pesquisa, escolhemos um método, uma base teórica e um corpus empírico ou bibliográfico, e iniciamos nossa pesquisa. Raramente paramos e nos perguntamos acerca da posição prévia, os preconceitos que constituem os pressupostos epistêmicos, ontológicos, éticos e estéticos de nossa perspectiva pessoal, subjetiva de pensamento. Prosseguimos, embalados pela confiança na objetividade do que percebemos, sem nos darmos conta de que se trata de associações entre sensações e as imagens já dadas anteriores à nossa atitude de pesquisa, em nossa atividade de pesquisar. Pensar a crítica epistemologicamente, portanto, pensar a crítica no sentido epistemológico do termo, é prestar atenção não ao que as coisas são em nossa pretensão à verdade, movidos por nosso positivismo implícito, mas prestar atenção aos movimentos pelos quais somos conduzidos a concluir que as coisas nos parecem ser desta forma. A busca de tais razões faz o enfrentamento do nosso positivismo implícito na pretensão à verdade e abre um impressionante leque de possíveis causas. Ou seja, quando nós enfrentamos o nosso positivismo, a nossa posição prévia, a nossa constituição epistêmica anterior à própria pesquisa, quando nós enfrentamos isso, abre-se um leque impressionante de possíveis causas de por que nós entendemos a realidade desta forma. E isto é um jogo complexo no trabalho do próprio Foucault, ou seja, o Foucault mostra entender a realidade de uma certa forma.
Foucault mostra um trabalho intelectual que vai explicitando, expondo uma historicidade de saberes, e essa operação levada a cabo pelo trabalho de Foucault, no meu pressuposto, está no papel que a crítica desempenha no interior do seu trabalho de pesquisa, no seu trabalho filosófico, no seu trabalho histórico. E ainda entender essa função da crítica é muito menos voltar-se a uma crítica às coisas e dirigir o exame das nossas próprias pressuposições, das nossas próprias pretensões de verdade. Então, ele é um jogo que se joga, em primeiro lugar, sobre a própria pessoa do pesquisador, ou seja, a crítica desempenha um papel epistêmico de formação da perspectiva de pesquisador. Nas pesquisas em educação, esses dois elementos, a pretensão à verdade, a existência do real, estão já colocados, antes mesmo de pensarmos o tema, objeto, método, referencial, corpus e questão de pesquisa. Mas já está colocado em nós esse fato da pretensão à verdade e da existência real das coisas. Mas nossa atenção não se volta a flagrar nossa posição prévia. E essa expressão posição prévia eu tomo de empréstimo aqui, daquele texto do Heidegger, antes da Ser e Tempo. É um livro que saiu publicado em 2012, com o nome Ontologia, entre aspas, Hermenêutica da Facticidade. E na segunda parte, ele abre a segunda parte desse livro, foram cursos, foram palestras que ele deu, refletindo exatamente sobre a posição prévia e a formação da posição prévia, como se forma no nosso pensamento, antes de nós querermos interpretar, antes de nós nos dirigirmos a saber o que é uma coisa, o que algo é, tanto no sentido ontológico, quanto na questão epistêmica, ou seja, o que sabemos de tal coisa. Antes disso acontecer, antes desse movimento de perguntarmos sobre o conhecimento e sobre o ser da coisa, ou seja, a epistemologia e a ontologia, antes disso já se formou em nós uma posição prévia. Ele insiste bastante em examinar, o Heidegger, nesse pequeno texto, insiste bastante em se examinar com atenção os preconceitos, essa é uma expressão dele também no livro, o conceito prévio, preconceito como conceito prévio que já se alojou em nossa subjetividade, já capturou o nosso pensamento, já emoldurou o que podemos pensar. Então, o Heidegger diz, nessa segunda parte, ele começa refletindo como se forma a posição prévia e o necessário enfrentamento a essa posição prévia quando queremos desenvolver uma atividade de conhecimento, ou no caso dele, hermenêutica do ser. E diz o Heidegger que nossa atenção não se volta a flagrar nossa posição prévia. Muito menos temos a pretensão de fazer enfrentamentos aos nossos pré-conceitos. Ou seja, quando nós nos preparamos para a pesquisa em educação, nós queremos tratar de educação e não de nós mesmos. Então, nós estamos muito dispostos, não temos a pretensão de fazer esse enfrentamento a nós mesmos, aos nossos preconceitos, nossas verdades já dadas sobre o mundo. Notadamente, normalmente, reagimos mal quando somos confrontados, seja por um texto, seja por um colega de trabalho, de estudo, enquanto mestrandos, doutorandos, ou até mesmo por um professor no trabalho acadêmico. Normalmente nós reagimos mal quando somos confrontados em nossas verdades prévias, em nossos pré-conceitos, ou seja, nossas concepções prévias. Pressupondo que somos capazes de fazer pesquisa em educação,
Normalmente nós pressupomos que somos capazes de fazer pesquisa em educação. Igualmente pressupomos que nossas pesquisas revelam o que a educação é, quais são as suas falhas, o que deve se fazer para superar tais falhas. E termos uma educação melhor, ou seja, uma educação mais verdadeira, mais autêntica, mais eficiente, mais moderna e adequada aos novos tempos. Ao nos envolvermos em pesquisas em educação, em algum recorte mais específico, passamos a tratá-la como um objeto disponível ao conhecimento. Deste modo, desde que tenhamos um método adequado, podemos conhecer a educação, ou esse objeto da educação, e gerar um conhecimento adequado, científico, sobre ele, utilizando-nos de uma perspectiva Foucaultiana. Mas há um contrassenso nesse empreendimento. Cito agora uma passagem bem breve da introdução que o Foucault faz ao livro O Nascimento da Clínica. E aqui já vai um comentário. Se o eixo do professor Silvio agora está discutindo o Foucault dos anos 80, aqui é uma retomada ao Foucault dos anos 50, 60, com pretensão de construir uma perspectiva que percorre o trabalho de Foucault, ou seja, que não se deve a isto ou aquilo que Foucault tenha pesquisado, e sim que seja base do que o Foucault pesquisa. Foucault diz aí no Nascimento da Clínica: o discurso racional apoia-se sobre a espessura insistente, intransponível do objeto em sua presença obscura, mas prévia a todo saber, se dá a fonte, o domínio e o limite da experiência. O olhar está passivamente ligado a essa passividade primeira, que o consagra à tarefa infinita de percorrê-la integralmente e a dominar. O discurso racional apoia sobre a espessura insistente, intransponível do objeto. Essa expressão do Foucault é muito forte, e ela assinala mais claramente o que dá para conseguir entender, examinando a História da Loucura e os outros textos a seguir, depois da História da Loucura. Foucault nunca se volta a abordar o que é o objeto, e sim abordar as condições nas quais o próprio objeto emergiu, se constituiu. Foucault também não está interessado em filtrar os verdadeiros conhecimentos sobre esse objeto, separá-los dos falsos, identificar nesses conhecimentos o que é ideológico, o que serve a uma classe social, o que serve a um domínio de luta específica. Ele está interessado em saber como esse conhecimento, primeiro, como o objeto, em certo momento, surge. E, na arqueologia do saber, ele indica que esse objeto surge como constituição histórica no interior da própria formação discursiva, ou seja, não se trata da descoberta de um objeto, se trata da irrupção de um objeto no interior da formação discursiva, no interior dos saberes, e os conhecimentos são conhecimentos que dão conta de fazer funcionar uma regularidade social, uma forma de distribuição do poder, uma forma de, não é distribuição homogênea, mas de fazer funcionar as próprias tramas, as próprias engrenagens sociais, constituindo suas próprias hierarquias implícitas a esses conhecimentos. Mas, previamente a isso, está a noção do que ele chama de espessura insistente e intransponível do próprio objeto. Portanto, um dos desafios da crítica é vencer no Foucault, vencer na nossa pretensão à verdade e no nosso positivismo implícito a ideia do objeto. E aí nós entramos em conflito com a própria noção de pesquisa, ou seja, pesquisar e definir um objeto e tratá-lo como se ele existisse verdadeiramente.
E a perspectiva da crítica Foucaultiana é um deslocamento, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, um deslocamento dessa ideia, por isso ele não cabe propriamente numa epistemologia, naquele sentido de uma disciplina filosófica. Mas se a epistemologia for pensada como as que eu mencionei, aí é possível colocar o Foucault aí. Como se vê, nosso discurso acadêmico, racional, científico, repousa sobre o limite da experiência dos objetos de nossa percepção, sem que estejamos atentos ao modo como tais objetos nos são dados, nem como ou por que nosso pensamento é passivo frente a um questionamento possível sobre sua aparente evidência, ou seja, nosso pensamento parece aceitar passivamente o próprio objeto e a evidência desse objeto em sua realidade. E a crítica é todo um movimento de pôr em suspeição e fazer a pesquisa da irrupção deste objeto, e não qual é a verdade desse objeto. Mas é este questionamento que é necessário e que importa muito na formação de uma perspectiva de pesquisador ou pesquisadora. Aí uma breve relação entre empirismo ingênuo e um empirismo histórico, e a definição da posição prévia, o terceiro item do percurso. A relação de Foucault com o empirismo é diferente da relação que o Immanuel Kant tinha com o empirismo. Para Kant, o empirismo constituía-se insuficiente para compreender o fato do conhecimento, pois não dava conta de explicar a origem do conceito a origem do conceito, dos conceitos, do pensamento conceitual, com os quais nos referimos às próprias coisas. Limitando-se o empirismo como teoria, o empirismo clássico do século XVII, limitando-se a um ingênuo nominalismo. Kant demonstra que os dados advindos da sensibilidade do nosso corpo são fundamentais para compor o conhecimento humano, mas insuficientes em si mesmos para o próprio conhecimento, pois carecem dos conceitos, que têm como fonte o entendimento, não a sensibilidade. Há, portanto, em Kant, uma valorização empírica enquanto dado da sensibilidade. Há uma valorização do empírico, enquanto é o empírico que nos fornece os dados sensíveis para o pensamento, mas que tem como requisitos o conhecimento, e no conhecimento, a colaboração do entendimento. Sem a colaboração do entendimento, não há conhecimento possível. Então, é o que o Kant, na Crítica da Razão Pura, fala das duas fontes aí do conhecimento, o empírico e a sensibilidade e o entendimento, o empírico e o intelectual, o racional, o transcendental. Foucault não faz uma filosofia de oposição aos pressupostos kantianos do conhecimento, da sensibilidade e entendimento, do empírico e do transcendental. Não é exatamente uma oposição. Mas Foucault desdobra o pensamento kantiano e enfrenta o desafio de pensar simultaneamente o empírico e o transcendental a partir de uma categoria ausente na Crítica da Razão Pura de Kant, que é a historicidade, a formação discursiva. Ou a forma isso. Se em Kant a sensibilidade e o entendimento, o empírico e o transcendental, são tratados como duas faculdades independentes, a noção de historicidade em Foucault se afasta tanto da noção de empírico, conforme elaborado por Kant, quanto da noção kantiana de transcendental. Então, não se trata exatamente de uma oposição, mas de um deslocamento, de um afastamento ou de uma transformação no interior do que se é conhecido como historicidade. Se para Kant o empirismo clássico do século XVII se mostra ingênuo, para Foucault o empírico pensado por Kant também se manifesta insuficiente. Claro que o caráter meramente fenomênico dos objetos do conhecimento humano
conforme demonstrado por Kant, foi um dado fundamental para Foucault, conforme se verá a seguir. Mas para Foucault, a mera fenomenicidade dos objetos do conhecimento não é apenas uma limitação das condições a priori da sensibilidade e do entendimento, pois intervém sobre esses âmbitos do corpo humano, a sensibilidade e o entendimento, intervém sobre eles, sobre os objetos que nos são dados, pois intervém sobre eles os objetos que nos são dados condicionantes históricos e políticos. Intervém sobre esses objetos os condicionantes históricos e políticos. A maneira que sentimos, pensamos e reagimos aos objetos do saber não advém de condições transcendentais a priori, mas de condições histórico-políticas, ou seja, da longa batalha dos saberes, do ronco surdo dessas batalhas que resultam na definição dos objetos e na construção, na constituição, na elaboração do saber, dos conhecimentos, das verdades sobre tais objetos. Então, há uma distância, ao mesmo tempo, um aprendizado Foucaultiano com a crítica kantiana, mas também uma distância, enquanto em Kant são dados a priori transcendentais, que atuam na definição de um objeto, ou seja, para Kant, nunca um objeto nos é dado assim como ele é, sempre ele é fenomênico, ou seja, o objeto é construído pelo entendimento humano. Nós não conhecemos os objetos na sua independência. Nós conhecemos os objetos nas condições transcendentais da nossa própria, do nosso próprio esquematismo sensível e racional. Então, é nesse processo, nesse jogo das duas faculdades, o Kant chega a dizer na Crítica à Razão Pura, com a intervenção da imaginação, que nos são dados objetos de conhecimento. Então, esse dado é importante para Foucault, mas há uma distância do século XVIII de Kant para o século XX de Foucault com relação a um conceito interveniente que é a historicidade, ou seja, esses objetos que nos são dados, aquilo que eu dizia agora há pouco, enquanto nós temos sensações do mundo empírico, estas sensações são associadas a imagens ou a conceitos. Essas imagens e esses conceitos que são associados às sensações imediatas, aos dados imediatos, elas provêm do processo histórico de surgimento e de construção de saberes e conhecimentos nas batalhas, nas lutas que se desenvolveram antes de nós e que se alojam na nossa subjetividade, que constituem a nossa subjetividade. Quando eu vou pensar o mundo, eu o penso desde uma posição prévia, ou seja, desde uma subjetividade já constituída. E a crítica deve dar conta, em primeiro lugar, de avaliar como se constituiu esse mundo de saberes, de evidências de objetos, pelos quais, a partir dos quais, eu penso uma pesquisa, eu penso um trabalho intelectual, eu penso discutir um fenômeno como um fenômeno social como a educação. Portanto, há um empirismo em Foucault, mas com características muito específicas. Por que empirismo? Pelo fato de não haver pressupostos transcendentais, nem objetos ou conhecimentos universais, nem saberes superiores ahistóricos ou atemporais que possam valer por si mesmos. Todo conhecimento, todos os saberes são sempre fruto das relações de poder imanentes à história. Toda verdade encontra sua causa e seu sentido e sua duração na formação discursiva da experiência histórica específica de um povo. Pode-se intercambiar saberes entre povos ou épocas históricas distintas, mas nunca se terá a mesma coisa
do que se tinha no anterior ou no diferente. Pois cada formação discursiva, em sua experiência histórica específica, significará de modo peculiar o que lhe advém do outro, do fora enquanto povo. Independente de tratar-se de algo religioso, artístico, filosófico, arquitetônico, médico, não importa. O seu ser se efetiva na formação discursiva da experiência histórica específica. Portanto, pensar uma epistemologia Foucaultiana requer, necessariamente, pensar a singularidade de sua crítica. Esta é questão fundamental de seu pensamento, não só no sentido epistêmico, mas também no sentido ontológico, ético e estético. Não vou nem esgotar meu tempo, professor Silvio. Nós estamos aí para o item 4, que é noções de crítica. E aí, obviamente, essa é uma palavra até desgastada. Em geral, eu acho ela, em geral, ou seja, no dia a dia, no cotidiano, falando de educação, falando de pesquisa, falando de política, falando de saberes, de tendências, eu acho a noção tão desgastada, a noção de crítica tão desgastada que eu fujo dela, eu nem a utilizo. Mas, quando se examina mais sistematicamente o seu papel propedêutico no interior do trabalho intelectual, eu acho ela uma palavra poderosa. Então, entre os múltiplos usos e as múltiplas maneiras de se conceituar a crítica, sem nenhuma pretensão de amplitude dos usos ou significados, o que me interessa aqui é compreender as características da crítica na constituição da perspectiva filosófica de Foucault, permitindo com isto explicitar as implicações epistêmicas, ontológicas e ético-estéticas em seu pensamento. A elucidação dessa perspectiva contribui para a formação daquilo que eu considero uma perspectiva Foucaultiana de pesquisadores e pesquisadoras em educação. A crítica desenvolve uma função tanto na filosofia de Kant quanto na filosofia de Foucault. Para Kant, a crítica tem a função propedêutica, conforme ele mesmo diz na Crítica da Razão Pura, na última parte do texto, na minha edição de 99, na página 497. A crítica é uma propedêutica. Ela não é um conhecimento e nem uma metafísica, ela é uma propedêutica, em relação ao próprio conhecimento. Não sendo ela um conhecimento, mas uma preparação filosófica para o trabalho intelectual, de aplicar-se ao conhecimento. Pela crítica, examinam-se, e isso é fundamental, pela crítica examinam-se as condições de possibilidade do próprio conhecimento, seus a priores, ou seja, quais são os a priori, ou aquilo que eu chamei antes de posições prévias do próprio conhecimento. Quando se chega a um conhecimento, ou na criação do próprio objeto, como Kant faz na Crítica da Razão Pura com relação aos objetos, ou como Foucault faz na Arqueologia do Saber, quando analisa a maneira como são constituídos, como aparecem os objetos do conhecimento, sobretudo no campo das humanidades. Então, pela crítica examinam-se as condições de possibilidade do próprio conhecimento, seus a priori, dos quais o conhecimento depende, porque não há um conhecimento sem tais a priori. Pensar que nós possamos ter um conhecimento sem os a priori, ou seja, produzir um conhecimento sem pressupostos, sem pretensões à verdade, sem um certo positivismo implícito, seria demasiadamente ingênuo. Ou seja, mesmo um certo conhecimento da noção de crítica, ou seja, um certo entendimento da crítica, passa por esse processo.
Então, a crítica busca fundamentalmente elucidar essa compreensão, esses entendimentos. E a crítica é, portanto, para Kant, parte essencial do processo filosófico da formação da perspectiva de pesquisador ou pesquisador. Pela crítica da razão pura, Kant mostrou que os objetos do conhecimento não nos são dados naturalmente pelos sentidos, mas são construídos na relação entre as condições a priori e os dados atuais que nos são fornecidos pela sensibilidade. Seguramente, esse ensinamento da crítica kantiana foi determinante na constituição das especificidades da crítica em Foucault. Um episódio em específico, em sua obra, pode contribuir para a compreensão da função e da singularidade da crítica na perspectiva da filosofia de Foucault. Conforme eu mencionei no primeiro item, em 1954, Foucault publica o livro Doença Mental e Personalidade. A proposta desse livro, em 54, é compreender a relação entre as estruturas e os conflitos sociais com o adoecimento fisiológico e psicológico. Foucault pretende compreender essa relação entre as estruturas sociais, os conflitos sociais e os processos, o modo do adoecimento, a sociedade como causa do adoecimento. Portanto, aqui, nitidamente, embora com uma pegada marxista, há nitidamente a pretensão de entender por que as pessoas ficam doentes. Isso no interior do debate dos estudos da psicologia. Ele pretende elucidar, conforme o título da segunda parte do livro, as condições reais da doença. Ou seja, quais são as condições reais dessa doença? E pensando essas condições reais no interior da sociedade. Em 62, depois de estudar Kant, e porque eu sei que, porque é inequívoco que ele tenha estudado Kant, porque junto com a tese de doutorado de 1961, que nós conhecemos no Brasil como História da Loucura na Idade Clássica, foi a tese principal, e ele também apresentou uma tese complementar, uma tesina, uma pequena tese com doutorado em 61, e essa tese versava sobre a relação entre o texto de Kant, chamado Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, com a Kritik der reinen Vernunft, mas também as outras duas críticas, ou seja, a obra crítica e a antropologia. E Foucault se encantou um bocado pela obra da antropologia de Kant, nesse opúsculo, nessa tese complementar, e se encantou também e cita bastante fragmentos de um texto do Opus Póstumo, que foi publicado depois, uma pequena coletânea, inicialmente publicada aí em 1804. E em 1961, o Foucault publica novamente o mesmo livro de 54. O livro de 54 é Doença Mental e Personalidade, mas muda o título do livro para Doença Mental e Psicologia. E aí, nesse livro, ele não mais associa a doença à personalidade, mas aos processos e aos processos sociais do adoecimento. Nem promete conhecer as condições reais da doença, mas ele pretende interrogar a doença a partir das condições de sua constituição histórica no interior dos saberes da psicologia. Então, se antes ele interroga a doença em sua objetividade, em sua realidade
social, no interior dos confrontos sociais, depois ele interroga o adoecer ou a doença no interior dos discursos e dos saberes de psicologia. Essa é a mudança esquemática que ocorre nesse livro. E são poucos anos, vejam, são 8 anos, mas, além de estudar Kant, ele confessa, como se isso fosse um segredo. Ele escreve um artigo publicado na revista Tempo Social da USP, que nesse período ele estudou alemão para estudar Kant, Nietzsche e Heidegger. E ele diz que Nietzsche e Heidegger são os filósofos sobre os quais ele menos escreveu. Obviamente, sobre Kant, ele escreveu a sua tese, esse pequeno texto, e retorna, Silvio, em 82, 83, 84, as menções, mas em 76, 7 também já, as menções a Kant. Só que enquanto o Kant, que está aí no conjunto das leituras Foucaultianas dos anos 50, da última 5 anos, da década de 50, o Kant, que está junto com Nietzsche e Heidegger nesses estudos, é o Kant da crítica e da antropologia. O Kant, que é mencionado depois, é um pouco o Kant da crítica, mas muito mais o Kant do opúsculo lá sobre o esclarecimento e a modernidade, ou seja, o sentido de modernidade. Mas, prestando atenção ao que o Foucault escreve nesse texto de 61, a tese complementar, esses dois movimentos, o texto da modernidade, o texto da crítica e o texto da antropologia, em Kant, não estão, no seu estudo, dissociados. Nesse movimento, Foucault se afasta de uma pesquisa no interior da ciência psicológica, na qual se buscam as condições reais da doença, e abrigada por uma epistemologia da própria psicologia, e se projeta para pesquisas históricas sobre as condições de possibilidade históricas para o aparecimento de certos objetos do saber. Esse deslocamento de Foucault está nitidamente marcado pela crítica kantiana, mas também por uma leitura sistemática de Nietzsche e, em grande medida, também de Heidegger. Embora estes constituam propostas filosóficas distintas entre si, não deixa de haver um aprendizados fundamentais por parte de Heidegger da filosofia de Nietzsche, conforme demonstram os 2 volumes que o próprio Heidegger escreveu sobre Nietzsche. De Nietzsche também provém a perspectiva histórica dos saberes, sua constituição no interior das relações de poder, a belicosidade do conhecimento enquanto ferramenta para assegurar a sobrevivência tanto de indivíduos, quanto de grupos, quanto da própria forma humana. Então, de Nietzsche vem isso, e isto, obviamente, é um dos grandes aprendizados de Foucault. E de Heidegger, parece que Foucault retém a primazia do discurso enquanto processo histórico na constituição do próprio ser. Portanto, de todo e qualquer objeto empírico ou racional, sensível ou ideal, que nós tenhamos como realidade, heideggerianamente falando, ele passa por um processo de constituição histórica. E nós o conhecemos muito mais por aquilo que nos forma previamente do que por aquilo que nós pesquisamos a partir dessa posição prévia, ou a partir dessa subjetividade constituída, como diria Foucault. Com isso se percebe que a crítica em Foucault, mesmo baseada diretamente na crítica kantiana, passa pelas potentes filosofias de Nietzsche e de Heidegger. Essa passagem faz Foucault se deslocar da interrogação acerca das condições de possibilidade transcendentais dos objetos do saber e do conhecimento para a interrogação sobre as condições de possibilidade históricas, conforme Foucault cita de novo o nascimento da clínica. A pesquisa aqui empreendida implica, então, um projeto de ser, ao mesmo tempo, histórica e crítica,
determinar as condições de possibilidade da experiência médica, tal qual a época moderna a conheceu. Trata-se de um estudo que tenta extrair da espessura do discurso as condições de sua história. Então, aqui, essa pequena citação explicita um bocado do que eu tentei trabalhar até aqui. O pensamento de Foucault tem relações diretas com certas características da crítica kantiana. Eu vou listar aqui 6 dessas características, que são fundamentais como propedêutica da perspectiva de pesquisador-pesquisador. A primeira dessas características é o deslocamento da pergunta sobre o conhecimento. A crítica não pergunta sobre o ser das coisas, mas sobre as condições de possibilidade para o conhecimento destas. Nesse sentido, não é uma pergunta propriamente científica, ou uma pergunta sobre as condições de possibilidade do conhecimento e da ciência. Mas é uma pergunta, no caso kantiano, das condições transcendentais, os a priori da sensibilidade e do entendimento. No caso kantiano, sem essa divisão empírico e transcendental, ou empírico em sensibilidade e entendimento, pensando o próprio homem, corpo, subjetividade como processo único, perguntar-se sobre as condições que tornam possível eu me perguntar sobre um certo objeto. Porque eu, que estou situado nesse espaço-tempo político, ético, estético, ontológico, acadêmico, porque eu me pergunto sobre esse objeto. O que faz com que tal objeto se evoque? E depois também, por que certos objetos são tão recorrentes no interior das pesquisas, no interior dos debates? Por que um certo objeto é agora tão relevante? Qual é a sua história? Essa é a primeira característica. A segunda característica é o deslocamento com relação ao fundamento. A crítica não pergunta sobre fundamentos ideais, racionais ou transcendentais do sujeito, nem metafísico do conhecimento. Ela pergunta sobre os elementos que o constituem enquanto fato, ou seja, o conhecimento é um fato. Quais são os elementos que o constituem? Na crítica da razão pura, examina extensamente esses elementos. No caso de Foucault, nós temos que sempre garimpar em pequenas passagens, em pequenos momentos do seu trabalho, quando ele parece fazer uma parada metodológica. Claro que nós temos à nossa disposição o complexo livro Arqueologia do Saber. Mas, quando nós pegamos, sei lá, Verdade e Subjetividade, o livro não é uma justificativa da pesquisa. O livro é ele mesmo uma pesquisa, mas nos encontramos em pontos específicos, geralmente no começo desses textos, no caso do Verdade e Subjetividade, na primeira hora aula, nos encontramos Foucault fazendo um pouco essa retomada do que é arqueologia e genealogia naquele texto. E, nitidamente, se percebe esse exame das condições da própria formação discursiva. Ou seja, o que ele busca o que ele faz é o exame da formação discursiva. E o que ele busca são as condições de possibilidade de irrupção de certos objetos do saber, ou do que ele chama também de problematizações. E aí ele vai fazendo esse exame, e pega um texto, pega outro, cita um outro, e vai fazendo um movimento ao longo de 400, 500 páginas, e nós muitas vezes passa despercebido, nós ficamos atentos para saber o que ele diz sobre o problema da sexualidade entre os gregos, e nos foge o que é fundamental numa perspectiva de trabalho Foucaultiano, que é o modo como ele trabalha. Mais importante, como eu disse antes, de saber o que ele diz, é compreender por que ele diz, qual é a estratégia epistêmica que ele constrói para chegar, para examinar, para olhar para os mesmos textos. Esses textos, muitas vezes, já estão
há 2.300 anos disponíveis, remexidos, revirados. E Foucault pega os mesmos textos e diz coisas que nunca tinham sido ditas antes sobre esses textos. Por quê? Porque a posição prévia de olhar para o artigo, para o texto, no caso de Foucault, não é dizer qual... Não é importante para Foucault dizer como era a sexualidade exatamente para os gregos. E sim, como esse objeto se constrói e como ele constrói os homens. Qual é a relação entre estes objetos do saber, a irrupção desses objetos na formação discursiva, e de que maneira eles atuam constitutivamente sobre as pessoas. Então, é essa dinâmica de exame que, para mim, é o que eu tenho chamado aqui nessa tarde de crítica, ou seja, é a crítica como uma estratégia fundamental ou incontornável para nós nos aplicarmos a certos objetos de pesquisa. Então, como eu dizia, na segunda característica, é o deslocamento com relação ao fundamento. A crítica não pergunta sobre os fundamentos ideais, racionais, transcendentais, ou seja, o sujeito transcendental, e nem metafísico do conhecimento. Ela pergunta sobre os elementos que constituem o conhecimento enquanto um fato. Não se trata, portanto, de uma ontologia do sujeito do conhecimento, mas de uma analítica. Não se busca a origem ou o ser da razão, do entendimento ou da sensibilidade, mas analisa-se a participação de cada um desses elementos no ato de conhecer. A partir desta análise, indica o âmbito e os limites legítimos do conhecimento, que, uma vez ultrapassados, expõe a razão a cometer abusos. E essa expressão está tanto em Kant quanto em reiteradas passagens de Foucault, ou seja, quando os abusos do iluminismo, os abusos da razão, os abusos da ciência, a ideia de que quando se ultrapassa certo limite, e a crítica, portanto, também kantiana e Foucaultianamente, é uma baliza para assinalar o próprio limite do conhecer, do conhecimento, não do conhecer, do conhecimento, e, uma vez transposto esse limite, o pensamento, a razão, o exercício, a pesquisa, cai em abusos. E em educação é muito frequente, eu já mencionei isso bem no começo, é muito frequente nós queremos prescrever como tem que fazer para que tenhamos uma boa educação. Aí, Foucaultianamente, a crítica diz, para aí, você não tem fundamento para fazer isso. Você apenas tem um entendimento provisório de como a coisa veio a ser, e nenhum conhecimento fundamentado do como deve ser. Embora a educação é uma arte do dever se fazer. A terceira característica é o caráter propedêutico da crítica, que, como tal, não integra diretamente o conhecimento das coisas, sendo só uma preparação para o conhecimento. Consequentemente, a crítica não resulta em um conhecimento crítico, nem do homem, nem da educação, nem da história. Ela é apenas uma prevenção a um conhecimento possível. Não dizer, olha, eu usei a crítica, agora eu tenho conhecimento crítico. Não. Eu usei a crítica para algum conhecimento. A crítica é propedêutica, ela ajuda a constituir o entendimento do próprio processo de elaboração dos saberes e dos processos históricos. Mas ela não pode dizer, esse é um conhecimento higiênico, esse é um conhecimento crítico. A quarta característica da crítica é a distinção entre o numênico, em Kant, claro, e o fenomênico, que, de certa forma, diferencia a região do conhecimento e a região do pensamento. O conhecimento limita-se ao demonstrável, enquanto o pensamento refere-se simultaneamente a uma compreensão ou uma apreensão subjetiva do mundo, a um sentido do mundo, e à criação pelo próprio ato de pensar. O pensar está, portanto, no abrigo da liberdade da criação, que é uma característica da ética, e não uma característica do conhecimento. Então, a crítica nos desobriga do verdadeiro, da verdade. A crítica nos desobriga dessa pretensão de agora eu estou dizendo a verdade,
e com isso ela nos libera, e ela nos constrói uma espécie de liberação, portanto, de liberdade e de criação. A quinta característica é relativa à função da arte e estética, enquanto mediação possível entre o conhecimento, objetividade, epistêmica do mundo, e o pensamento, a liberdade. Diretamente, segundo Kant, no prefácio da Crítica da Faculdade do Juízo, há uma relação direta entre o conhecimento e a liberdade. Ou seja, não há uma relação direta entre o conhecimento e a liberdade. Não havendo uma relação direta, ou seja, o conhecimento se dá a partir de suas próprias condições, e a ética, a liberdade se dá a partir de outras condições transcendentais, não há uma comunicação direta entre elas, e a estética, na Crítica da Faculdade do Juízo de Kant, serve para fazer uma relação, uma ponte, construir uma relação, uma ponte entre o conhecimento e a liberdade. E com isso ela joga um papel determinante na própria experiência humana. Eu não deixo de reconhecer em Heidegger esse movimento levado muito mais à raiz do seu próprio pensamento. O domínio da arte exerce uma função mediadora, constituindo uma ponte entre o epistêmico e o ético. A sexta característica diz respeito ao caráter de abertura assegurado pela ideia de liberdade. O homem, segundo o pensamento kantiano, exposto em suas três críticas e também em sua antropologia do ponto de vista pragmático, o homem não é efeito de determinismos. O homem não é o efeito mero de um determinismo metafísico, mas também nem de um determinismo biológico, fisiológico. O homem se constitui enquanto aquele que dá a si mesmo o seu próprio ser, a partir de condições de liberdade. E essa conquista é uma conquista da crítica kantiana, a conquista de entender desta forma, que o ser do homem não está dado previamente ao próprio homem. Esse entendimento de que o ser do homem não está dado antes do próprio homem é uma conquista da crítica kantiana. Ela está implícita a esse trabalho. E, obviamente, esse dado fundamental é relevante para Nietzsche, para Heidegger e, obviamente, em Foucault. Uma ideia de liberdade que abriga-se no próprio ser, ou seja, o ser do homem abrigado na ideia da liberdade. A liberdade como inerente à própria essência, essa é uma expressão de Heidegger, não de Foucault. A essência do homem é a liberdade. A essência do homem não é um ser determinado, não é um ser já definido, um ser já universalizado. A essência do homem é um fazer-se no âmbito da liberdade, da exposição existenciária. É só existindo que o homem se faz. Esse dado me parece ser muito relevante para se pensar o tema ontológico, ou seja, uma ontologia em Foucault. Obviamente que tem elementos Foucaultianos que não estão em Heidegger, tem elementos Foucaultianos que não estão em Nietzsche e que não estão em Kant, que são os três autores que eu movi agora para pensar, movi nesse texto, para pensar o tema da crítica da liberdade da criatividade em Foucault. Mesmo que o conhecimento humano deve-se às condições a priori, seu ser está colocado, está disposto, está posto, está se fazendo sempre no âmbito da liberdade. Enquanto o a priori kantiano referia-se às condições do conhecimento em geral e em sentido formal, transcendental, em Foucault, trata-se sempre de um certo, de um específico a priori histórico, ou seja, não é possível, Foucaultianamente,
definir todos os a priori históricos de todos os tempos, de todas as sociedades, de todas as formações discursivas e de todas as formações sociais. Sempre uma sociedade específica tem um saber específico, um objeto específico do saber, um conhecimento específico, tem sempre seus próprios a priori históricos inerentes a ele. Para Foucault, portanto, o a priori se constitui, se transforma ou desaparece no interior da própria trama histórica, na imanência dos processos e das formações discursivas. A pesquisa arqueológica e genealógica de Foucault as pesquisas arqueológicas e genealógicas de Foucault caracterizam-se pela crítica histórica. Isso significa que ele não se pergunta sobre o que são as coisas em sua consistência empírica, ontológica ou histórica, mas busca as condições de possibilidade histórica de sua gênese, de sua constituição enquanto objeto de saber, e dos conhecimentos que se produzem sobre elas. Pergunta-se também sobre os efeitos de subjetividade que tais objetos de saber e tais conhecimentos exercem sobre as pessoas, sobre a formação de uma subjetividade, a formação de uma intelectualidade, a formação de um pesquisador. Ou seja, de que maneira tais objetos de conhecimento constituem nosso sistema de empiricidades e evidências anteriores ao nosso próprio propósito de pesquisar. Ou seja, a nossa posição prévia, nossos pré-juízos e preconceitos já dados, historicamente construídos e elaborados, e por nós agarrados e confessados, antes mesmo de nós sermos alguém que se pergunte sobre pesquisa. Após os estudos da obra kantiana, que resultaram simultaneamente na tese complementar e na História da Loucura, Foucault se mantém no estreito limite da crítica. Não funda nenhuma ontologia a partir do fenomênico. Respeita o limite da finitude e empiricidade e imanência histórica dos conhecimentos objetivos sobre o homem, sem nunca professar-lhe algum fundamento. Essa falta de um fundamento em Foucault, que parece sempre ameaçar o próprio conhecimento nos trabalhos de Foucault, é, no fundo, a liberdade. Suas pesquisas referem-se apenas a conteúdos específicos de conhecimento, historicamente situados, mas ele nunca transforma o ser histórico das coisas ou dos saberes em um dever ser, como se tivesse, enfim, chego a um conhecimento em sua objetividade ou verdade. Uma característica fundamental para mim em Foucault é nunca transformar o atualmente dado em uma verdade como tal. Ou seja, ele não confunde, ele não aproxima. Bom, é dessa forma e é assim que deve ser. Ou é dessa forma e assim não pode ser. O dever ser, como um imperativo de conhecimento, um imperativo epistêmico, nunca está presente em Foucault. Por isso as frases como muito antes de querer conhecer a verdade sobre si, muito antes de querer conhecer a verdade sobre si, é diferenciar-se, é fugir da verdade, é deixar de ser esta mesma verdade. Portanto, ontologicamente e eticamente, o tema da liberdade. Formar a perspectiva de pesquisador pela crítica Foucaultiana é nunca afirmar a verdade das coisas, mas manter-se na compreensão do que elas são enquanto constituição histórica. Constituição, embora seja determinante, tal constituição, embora seja determinante do presente, não exerce sobre o presente um determinismo, sendo sempre passível de mudança, reversão, transformação. E aqui, último dois tópicos, mas são muito breves. Liberdade e criatividade. Já em grande parte anunciado ao longo dos itens anteriores. Partindo do entendimento
de que a constituição histórica dos objetos do saber e dos conhecimentos sobre tais objetos nunca é um fim a que a evolução do conhecimento tenha chego, mas apenas fruto das circunstâncias específicas das relações de saber e de poder, situados na imanência das lutas e enfrentamentos. O primeiro efeito dessa compreensão crítica é a liberação de nossa sujeição às verdades do presente. Mas tal liberação não é nenhuma romântica libertação para sermos finalmente livres e felizes, tendo atingido a verdadeira finalidade do ser humano. Não se trata disso, não é aí que se situa a liberdade. Trata-se de uma compreensão crítica de liberdade, o que significa que permanecemos situados na imanência histórica do mundo, de seus conflitos e de suas verdades. Estar liberado da sujeição às verdades objetivas requer maior comprometimento com a crítica própria, ou seja, com a própria crítica em relação aos saberes, mas com a crítica própria, ou seja, com aquilo que me constitui também como pesquisador ou pesquisadora em indicação. Ou seja, com a vigilância sobre a posição prévia que nos constituiu e das ameaças de fagocitose operativa com a produção Foucaultiana. Somos livres, então eu posso fazer o que eu bem quiser com Foucault. E aí eu vou colar o Foucault, vou reforçar, vou agir como um micro-organismo que pega o fragmento de Foucault para reforçar o seu próprio discurso. Não é essa a liberdade também, não. Ante esta vigilância permanente sobre nossa pretensão à verdade e nosso positivismo implícito, a partir da função da crítica, na perspectiva Foucaultiana de pesquisa, abre-se um amplo leque de temas, de objetos, de técnicas, de métodos de pesquisa em educação. A liberdade em pesquisa não se dá como condição prévia à crítica, mas como efeito da própria crítica. Respeitando seus princípios e os limites da crítica, somos Foucaultianamente convocados a sermos criativos. Ressalto, mais uma vez, o importante não é saber o que o Foucault disse sobre os objetos sexualidade, loucura, disciplina, governamento, para constituir nossa perspectiva de pesquisadores e pesquisadoras. Repetir o que Foucault disse sobre temas também não nos torna Foucaultianos. A liberdade e a criatividade nas pesquisas em educação deve resultar da compreensão da perspectiva filosófica de Foucault, e disso que eu tenho chamado de crítica aqui. Tal perspectiva mostra não só a provisoriedade dos conhecimentos e dos objetos de saber, mais fundamental do que isto, ela mostra a provisoriedade do que somos. E aqui se abre para a educação mais um amplo leque para o exercício da liberdade e da criatividade. Como o próprio Foucault enfatizou, em diversos momentos, precisamos conhecer as condições históricas e políticas que nos constituíram, não para nos sujeitarmos passivamente nisto, mas para podermos criar outras possibilidades, deixarmos de ser o que nos tornamos e inventarmos modos plurais de sermos. E aqui, para terminar, o último tópicozinho, que é a formação da perspectiva de pesquisa Foucaultiana, eu ressalto algumas coisas muito genéricas, não tenho até aqui feito uma pesquisa mesmo sobre o que eu vou dizer. Então, são muito mais ilações. Acho que a primeira coisa que é por onde nós, pessoas que estudam Foucault, nos conhecemos, são esses eventos Foucaultianos. É a primeira forma que ajuda na construção de uma perspectiva, porque ali as pessoas pensam, pesquisam, escrevem para os eventos, socializam e discutem publicamente o que pensaram, recebem as críticas e reelaboram o seu próprio pensamento, mas também ouvem o que o outro diz, produziu, o que o outro produziu. Isso tudo sempre resulta em publicações importantes.
Então, esse me parece ser um âmbito importante. No Brasil, nós temos os dois colóquios. O colóquio nacional, que é em Uberlândia, que comentávamos antes, o Silvio disse que saiu agora do último, mas o último devia ser esse ano, né? Acho que não vai ter. E o internacional, que estava previsto para 2020 e foi adiado, acho que será em 2021 agora, 22, desculpa, um consórcio entre PUC e Unicamp. Além disso, cursos, simpósios, seminários, mas acho que cursos são importantes, dar disciplinas, propor-se como professora, como professor, como trabalhador intelectual, propor-se a dar disciplinas sobre o pensamento, sobre a perspectiva, sobre a filosofia de Foucault. Acho que isso é importante porque é um tempo mais longo, mais demorado, em que você expõe, você ouve, você dialoga, você pede para escrever, você debate o escrito, etc. Mas, mais importante do que isso, pelo que eu entendo, são os grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa são centros, são núcleos, são locais de encontro em que aquilo que está lá no resumo, já comentei no resumo, em que um lento processo de diálogo e de correção das leituras, correção do pensamento, enfrentamento de dados de pesquisa, como eu trabalho com esses dados, o que esses dados significam, como é que eles podem ser, uma perspectiva crítica Foucaultiana, trabalhado. Então, eu acho que, se por um lado, a crítica é um dos elementos, para mim, importantes na formação de uma perspectiva de pesquisadora em Foucault, mais do que ficar falando de Foucault, ficar citando Foucault ou usando Foucault, entender essa perspectiva e trabalhar as pesquisas nessa perspectiva, os núcleos, os grupos de pesquisa, os núcleos de trabalho, aquilo que vocês têm aí de eixos de pesquisa, são fundamentais para esse trabalho cotidiano, braçal, etc. Claro, se nós não nascemos um Foucault da vida, né? Se fôssemos Foucault, não precisaríamos dos grupos. Então, eu me diferencio um pouco aqui da fala. Primeiro, admiração forte pela escrita, pelo pensamento, pelas comunicações em congressos e pela fala também aqui do Júlio Groppa, mas com uma pequena diferença. Eu acho que tem sim que se continuar sempre ensaiando, treinando, exercitando a pesquisa Foucaultiana. Não é porque ela é tão original e tão fantástica que ela vai fazer a diferença. É também porque ela constrói leituras de mundo, formas de relação consigo mesmo, formas de práticas institucionais diferenciadas, com outros vieses ético-políticos, com outro entendimento do que é educação. Por aí também é fundamental estudar e escrever Foucault, mesmo que nós não acrescentemos muita coisa ao Foucault, mesmo que erremos com relação à perspectiva de Foucault, ainda assim esses núcleos de pesquisa, essas disciplinas, esses textos, esses debates são para mim fundamentais. Porque, aquilo que eu disse antes, eu posso até ir para um arquivo, dizer que eu vou fazer pesquisa arqueológica, mas se eu não entender direito a perspectiva, eu vou fazer uma violência contra o próprio Foucault. Vou fazer um Foucaultismo anti-Foucaultiano. Obrigado, pessoas. Agradeço a paciência de vocês de ficar até agora escutando essa prosa. Ok, Celso, olha, eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque nós tivemos uma ótima tarde, como eu acho que nós, de fato, tivemos, graças a você, sua generosidade, sua paciência e seu talento também, porque quando eu falo que tivemos uma ótima tarde é porque tivemos muitas preciosidades para garimpar aí na sua fala, mas, assim, foi muito bom, eu agradeço muitíssimo a presença de todos, de todas aqui,
Queria cumprimentar aqui o professor Dorgival, fazia tempo que eu não via. Grande abraço, Dorgival. E acho que a gente pode, então, dar por encerrada o nosso encontro. Queria agradecer de novo aos Celso e espero que essa seja a primeira de outras ocasiões também, tá? E não vamos perder o contato, né? Vamos deixar esse canal aberto aí, que eu acho que ele pode ser muito produtivo. Muito obrigado, professor. Tá bom, gente. Então,